A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor a cada irmão da Assembleia de Deus de Belém, que é o presbítero Vanderlei, estou aqui no monte, consagrando a minha vida. E eu venho aqui trazer uma palavra para os irmãos que têm a necessidade de ouvir uma palavra da parte de Deus, do céu. E eu venho meditando não só nessa palavra, mas na palavra de Deus em geral. E essa palavra se encontra lá em Ezequiel 36, 6 ao 27, que fala assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: Assim diz o Senhor, e isso que vocês estão dizendo, ó nação Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Amém, irmãos? Quero ler mais um versículo, mais dois versículos, que se encontra em Ezequiel 37, 14 também, que fala assim: Andar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tereis de vossa carne um coração de pedra, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guarda os meus juízos, e me observeis, observa. Ezequiel 30 também, 37, 14, fala assim: Eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vós porei na vossa terra, sobre que sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Irmãos, o profeta Ezequiel, quando falou isso, o que deu para entender? Que o Espírito do Senhor veio sobre Ezequiel. E Ezequiel teve grandes revelações da parte do Senhor a respeito de Israel, a respeito da nação israelita, a respeito da nação de Judá, a respeito da nação que ali tinha naquela época. Uma nação que saiu do Egito, que venceu os cananeus, jebuseus, que venceu os assírios, que venceu aquelas grandes guerras e chegou na terra que manava leite e mel, e ainda venceu os gigantes através de Josué e Caleb. E através de Josué e Caleb começou essa nação chamada Israel, que se encontra entre a Palestina, entre os oceanos ali, Pacífico, né? Na beira do Oceano Pacífico ali se encontra Israel. E o profeta Ezequiel, quando ele estava narrando isso, porque a nação de Israel, ela tinha desobedecido o Senhor, os reis tinham desobedecido o Senhor, e ouvindo e prostrando ou dando adoração a outros deuses que não era o Deus de Israel, trazendo o paganismo, trazendo as adorações a outros deuses, como Ascarote, Mirra, como a deusa Diana, como o deus Thor, Zeus, como esses deuses que eram pagãos, que de outras denominações pagãs, dos assírios, né, que eles trouxeram as pagãs, esses deuses que não eram o Deus vivo. Então Deus falava com Ezequiel que aquele povo tinha de converter o coração deles a Deus. E Deus ia colocar um coração que não era coração de pedra, mas coração de carne. Porque Deus estava falando, porque muitas vezes na nossa vida precisa muitas vezes vir dificuldade para converter o nosso coração que é de pedra para um coração de carne.
Muitas vezes nós precisamos amolecer o nosso coração, nós não queremos baixar a guarda, nós não queremos admitir que estamos errados, e assim Deus trabalha na nossa vida, tratando com nós, com o nosso coração, porque o coração é onde que procede todo o sentimento em nós, é onde procede toda raiva, toda ira, toda cólera, toda mentira, toda falsidade, toda corrupção, ela provém do coração. E Deus precisava trabalhar no coração de Israel, o lugar onde a sede de todo o sentimento, o coração de Israel, porque o povo tinha se corrompido através do coração. Não é corrompido através da adoração, não. Meu Deus, o coração leva a adoração. Primeiro eles corromperam o coração. E quando eles estavam prostrando aqueles deuses lá em Israel, no templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi corrompido com imagens que não eram imagem do Deus vivo, apesar que no templo de Salomão não podia ter a imagem de Deus, mas tinha imagem de querubins, serafim, arcanjos, e lá tinha imagem do céu, tipologia do céu na terra, mas só tem que eles profanar o templo de Deus com estátuas, com bodes, com bezerros, com bois de ouros dentro do tabernáculo de pedra. Ai, irmão, deixa eu te falar, nós temos que chegar diante de Deus com as nossas mãos limpas e santas diante dele. Irmão, se alguém te feriu, se alguém falou mal de você, se alguém levantou contra a sua vida, abre o perdão para essa pessoa, libere o perdão para essa pessoa, porque Deus não tem como trabalhar no seu coração se você não liberar perdão. Então deixa Deus trabalhar essa tarde no seu coração. Aquele povo precisava voltar o coração deles a Deus, mas o coração tinha tornado pedra. A pedra, irmão, ela é dura. A pedra ela só quebra através da marreta ou do martelo. A pedra ela é feita de calcário, de coisa dura. Mas a pedra ela tem que ser quebrada, tem que ser amolecida. A pedra do nosso coração. Então muitas vezes Israel endureceu o coração para não ouvir a voz de Deus, dando ouvido a deuses que não são Deus, dando ouvido. Então, irmão, mas tem uma coisa que nós paramos para pensar. Israel endureceu o coração, depois que ela endureceu o coração, mas Deus amava Israel. Deus tinha promessas sobre Israel, e as promessas de Deus ela não volta atrás. Mas para Deus cumprir essa promessa, Deus teve de agir de outros meios para chegar na promessa dele. Então o que acontece? Era a filha de Deus, era até a menina dos olhos de Deus, até hoje é Israel. Então Deus trouxe sobre Israel a perseguição, trouxe sobre Israel a angústia, trouxe sobre Israel muitas vezes até, vamos colocar assim, até a loucura, para eles converter o seu coração a Deus. Quantas vezes, irmão, nós precisamos passar tribulações, lutas, angústias, para nós sabermos que Deus é Deus sobre a nossa vida, para nós sabermos que a nossa mão nós não podemos fazer nada, mas quando Ele estende a mão, todas as coisas acontecem na nossa vida. Irmão, não deixe, irmão, não se desfaleça, não deixe o seu coração endurecer, não deixe, irmão, as dúvidas te parar nesse caminho, não deixe se anestesiar, não deixe calcificar a sua mente como uma pedra. Não deixe, irmão, o diabo entrar na sua vida e falar que você não pode, que você não consegue. Irmão, deixa eu te falar, ande diante de Deus, irmão, com alegria, com satisfação. Mostre os homens, irmão. Mostre os homens. Mostre, irmão, que você tem um Deus, o Deus de Israel. E porei em vós o meu Espírito. Peça a Deus o Espírito Santo, para que Ele possa entrar no seu coração. E vivereis, e vós poreis na vossa terra. Irmãos, o Espírito Santo, Ele tem de entrar nessa terra chamada coração. Ele tem de entrar nessa mente que está calcificada.
Ô irmão, deixa eu falar, não adianta endurecer a mente, não adianta endurecer o coração. Nós não podemos ir contra a palavra de Deus, nós não podemos ir contra os mandamentos de Deus. Se nós endurecer a nossa civil ou a nossa face, o que acontece? Deus vai caçar meio de nos converter a Ele. E muitas vezes a conversão gera dor, irmão. Muitas vezes a conversão gera renúncia. Deixa eu falar, se você tem um chamado de Deus e tem endurecido o coração de Deus para ouvir a voz dEle e os mandamentos dEle, se você hoje obedecer a voz de Deus e os mandamentos dEle na sua vida, onde você colocar as plantas dos seus pés será abençoado. Onde você pisar, como está aqui a minha mão, onde você pisar, eu colocar as suas mãos, ali será abençoado. Mas há um decreto a ser cumprido: obedecer à voz de Deus, obedecer os ministros de Deus, obedecer os pastores de Deus, obedecer à liderança de Deus. Se você for obediente ao homem que Deus constituiu nessa terra, você será obediente a Deus. Como pode um homem falar que obedece a Deus se não obedece às autoridades, se não obedece o juiz, a polícia, se não obedece o pai, a mãe, se não obedece? Como que pode obedecer a Deus que não pode se ver? Irmão, obediência é a chave da vitória. Obediência, quando nós obedecemos, irmão, o que acontece? Quando eu obedeço, o que vem sobre mim? As bênçãos. O que vem sobre você? As bênçãos. A obediência é a chave da vitória. Por isso que fala que nós temos de obedecer os vossos pastores que velam pela sua alma. Obedece, irmão. Se você obedecer, as bênçãos vão vir sobre a sua terra, como veio sobre a de Josué e Caleb. Caleb não viu o tamanho do gigante, não era um gigante, era uma nação de gigante, era uma cidade de gigante, era um povo gigante. Caleb não viu, Josué não viu o tamanho dessa nação gigante, mas enfrentou os gigantes, obedeceu à voz de Deus. Mas quem não obedece vai para o deserto, quem não obedece fica vagando sem destino. Mas quem obedece tem um destino certo, é onde que mana leite e mel, é onde que as plantas dos pés pise, ali é prosperado. Se você obedecer, onde você plantar os seus pés, ali será prosperado, ali será edificado. Irmão, não tem de eu falar, se você obedece, pode levantar o da esquerda, pode levantar o da direita, pode levantar o da direita, que vai cair por terra, o gigante cai por terra. Irmão, quando você obedece, não adianta armar laço, não adianta armar espada, não adianta armar dardos inflamáveis, que não te atinge, porque você é obediente. Aí você consegue adquirir algo que poucas pessoas têm, que é o favor de Deus ao seu respeito. Quando você tem o favor de Deus, quando você anda diante de Deus em sinceridade de coração, quando você anda de Deus em retidão, quando você se entrega corpo, alma e espírito a Deus, quem vai em sua defesa muitas vezes é Deus em sua defesa, usando os homens de Deus na sua defesa. Então, quem mais importa? Obedecer a Deus ou os homens? Se você obedecer a Deus, automaticamente, irmão, os homens reconhecem que você tem Deus, que tem Deus na sua vida. E automaticamente, quando você obedece a Deus, você obedece também aquelas pessoas que te consideram como, não só como líder, mas como amigo seu. Você quer ser amigo de Jesus? Obedece a Jesus. Você quer vencer o gigante? Obedece a Jesus. Você quer ser levado pelo cativeiro, como Israel foi levado pelo cativeiro pelo rei Nabucodonosor? Que você quer ser levado pelo cativeiro e ser escravo, ter uma mente de escravo, ser escravizado lá, ser escravo amassando barro? Assim o diabo faz hoje, escraviza a mente das pessoas, fala que elas são escravas e não é liberta por Jesus, porque o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Então o sangue de Jesus é que nos liberta de todos os pecados. Mas para isso precisa haver arrependimento.
arrependimento. As pessoas falam de reavivamento, mas reavivamento na cidade, na igreja, na sua casa, sem arrependimento não tem reavivamento. Arrependimento não é um movimento, arrependimento é um arrependimento. Então, você tem de arrepender dos seus pecados. Você tem de cair em si e saber que você é um pecador. Por isso que a palavra de Deus fala aqui: e darei em vós um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Coração arrependido. Arrependido. Nós temos de arrepender dos nossos pecados todos os dias. Nós temos de arrepender de ter magoado as pessoas. Nós temos de arrepender todos os momentos da nossa vida. É um eterno arrependimento, porque nós erramos todos os dias. Mas você sabe que toda lágrima que correr dos nossos olhos, através do arrependimento, Deus vai colhendo, Deus vai guardando, Deus vai guardando aquelas lágrimas. E no dia que você precisar de um favor de Deus, você pode orar e falar assim: Deus, tu lembras daquele tempo que eu paguei um preço, daquele tempo que eu preguei o evangelho, daquele tempo que eu ganhei almas para o Senhor. A senhora lembra que tem como você cobrar alguma coisa de uma pessoa que se você nunca fez nada por ela? Mas quando você faz algo por uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa, você tem como requerer um favor daquela pessoa. Como você vai requerer um favor de mim se você não fez nada por mim? Assim é Deus. Você primeiro precisa obedecer a Deus. Você primeiro precisa andar no Evangelho. Você primeiro precisa se humilhar, se entregar a Deus. Aí você tem como bater na porta do céu. Aí você tem como chegar diante dele e falar: lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor. Assim que nós temos que ser. Lembra quando eu ajudei na igreja? Lembra, Senhor, quanto nós pelejamos junto, eu e o Senhor. Lembra, Senhor, quando aquela pessoa nos rejeitou. Porque quando a pessoa te rejeita, não é só você, rejeita o próprio Deus. Então, quando você orar, você fala assim: lembra, Senhor, quando nós andamos juntos? Lembra, Senhor, quando a pessoa nos desprezou? Senhor, lembra, Senhor, quando eu fui humilhado? É assim que nós temos que orar a Deus. Então Deus, essa tarde, não esqueceu de você. Ele vai colocar dentro de você um coração novo. Ele vai colocar dentro de você um espírito novo. Esse espírito, talvez você está amargurado, angustiado, você está pesado, talvez você essas tardes está tão pesado, está tão, fala assim: Deus, eu preciso tanto orar, eu preciso tanto esvaziar de tanta coisa. Deus, eu pequei tanto, eu me sinto tão pesado, eu me sinto tão, Deus, eu preciso aliviar, eu preciso sentir leve. Eu preciso me sentir, Pai amado, descarregado diante do Senhor. Quando a gente vem para um monte desse, a gente tem que descarregar tudo. Talvez você errou com o seu patrão, talvez você errou com a sua esposa. Quando você vem num lugar desse, você vem descarregar tudo e colocar nele. Porque colocar nos ombros dele. Porque ele falou: vinde de mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você vem aqui colocar as suas chagas. Você vem aqui contar os seus problemas a Ele. Você vem aqui e fala assim: Deus, eu estou me aliviando. Muitas pessoas aliviam com psicólogo, muitas pessoas aliviam com um amigo, mas muitas vezes não alivia com Ele. Muitas vezes não conta os seus problemas a Ele. Então conte os seus problemas a Ele. Fale a verdade com Ele. Não minta para Ele, que Ele sabe todas as coisas. Fale assim: Deus, eu errei, sim, Deus. Eu sou um pecador, sim, Deus. Eu só necessito da sua graça redentora para me redimir dos meus pecados. Só a graça dele redime o pecado. Ele fala: Paulo, só minha graça te basta. Então, como Israel pecou contra Deus, essa tarde nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Sara a nossa terra. Alivia a minha alma. Deus, coloca o teu espírito dentro de mim. Deus, olha se os meus caminhos não são retos. Sonda meus rins e sonda a minha mente. Porque aonde eu colocarei os meus pés? Se eu descer ao Seol, no profundo inferno, tu
Tu estás lá. Se eu subir ao céu dos céus, o céu das estrelas, o céu das galáxias, se eu chegar até o céu onde o Senhor está sentado, lá o Senhor estará. Se eu ir para a direita, Tu está lá. Se eu ir para a esquerda, Tu está lá. Onde eu esconderei da Tua face? Então, Deus, olha só no nosso coração essa tarde. Alivia, Senhor Deus. Tire esse peso que está sobre nós. Muitas vezes peso do pecado. Muitas vezes os nossos olhos têm olhado onde não pode. Muitas vezes a nossa mão tem tocado onde nós não podemos tocar. Muitas vezes, Senhor Deus, o Senhor nos afasta de nós, porque o Senhor não habita em pecado. Deus, mas eu peço, Senhor Deus, essa tarde, para que o Senhor venha nos lavar com isopo, com carmesim. Oh, Pai, mesmo que as nossas vestes sejam como a carmesim, torna a alvo branca como a neve. Ah, Deus, lava nós com o sangue do Cordeiro, imaculado, sem máculas. Deus, tira toda a ira do nosso coração. Traz paz sobre Israel essa tarde. Deus, é paz, Pai. É paz. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Pai, para que nós, através da nossa confissão, Pai amado, nós santifica nós mesmos. Pai, não dê o Espírito, Senhor Deus, igual o Espírito que está, o Espírito Santo que habita no céu, que habita entre nós. Obrigado, Pai, por essa tarde. Obrigado por essa tarde, mesmo que está vindo as trevas, eu estou no meio, vindo a escuridão, mas onde que há escuridão, habita a luz. E essa luz é o Senhor, Pai amado, que no meio dessa escuridão, o Senhor vem habitar no nosso meio. No meio das trevas, o Senhor vem estar com nós. No meio da angústia, o Senhor vem estar com nós. No meio da dificuldade, o Senhor vem estar com nós, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Entra nesse templo chamado Espírito Santo. Entra nesse templo que somos nós, Pai, com Teu Espírito Santo. Vai de encontro, Pai, aos pastores da Lavareda, cada pastor. Pai amado, vai de encontro a cada obreiro. Vai de encontro a cada projeto realizado, aqueles pastores que estão correndo atrás. Eu não vou dar nome, Pai, mas o Senhor sabe de quem eu estou falando, dos pastores, Pai. Venha, Pai amado, nos reavivar, que o Teu Espírito venha sobre nós. Pai amado, nos reaviva, nos traz vida, Pai. Venha sobre Nova Serrânia, venha sobre a minha casa, minha esposa, a minha criança. Venha sobre meus pais, minha mãe, venha sobre meus irmãos, Pai, nessa hora. Pai, obrigado por mais uma vitória. Deus está neste monte orando pela igreja, orando pelos ministérios da igreja, orando pela minha vida. Amado, fortifica as minhas raízes, fortifica os meus pés na rocha, fortifica-me, dê estabilidade física, mental e espiritual. Me ensina a ser constante e sempre abundante na sua obra. Ensina a cada irmão a ser assim. Pai amado, ensina eles a assumir o seu ministério. Pai, ensina eles a fazer ele com excelência nessa última hora. Obrigado, Pai, pela sua vitória nesse monte, que eu já me decreto a vitória na minha vida e a vida de cada um que está ouvindo esse áudio. Tenha tu a vitória, que a sua casa seja vitoriosa. Só basta obedecer os mandamentos do Senhor, que você será vitorioso no vale, no deserto, na campina, no ribeirão, você será vitorioso. Os gigantes começam a cair agora por terra na sua vida. As pelejas começam a cair agora por terra. Que a paz do Senhor habite na sua vida, na sua casa, para hoje e para todo sempre. Nós dizemos amém.